Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita da doutora Vanessa Sola. Ela é especialista em dependência química e também em psicologia clínica. Está abordando o tema da prevenção ao tratamento da recuperação da dependência química. Está falando para vocês, família, é uma conversa muito pertinente nos dias de hoje. Portanto, se você tiver alguma dúvida, ou mesmo se você tem um ente querido dentro da sua família, amigo, fica muito atenta àquilo que você pode estar servindo de orientação, porque nós estamos falando também principalmente sobre prevenção. Portanto, entre em contato conosco através do e-mail programa abc@netservicos.com.br ou pelo nosso hotline 11 9 73 18 84 36. Temos também aqui uma especialista que vai te atender e você pode tirar as dúvidas com a nossa querida, também especialista, nós chamamos de tia Lu, mais conhecida entre nós aqui. Não te chamo também, oi tia, às vezes não, né? Não. Que bom, né? Ainda não, bem. mas vai chegar um momento que fala. E diz, né, Vanessa, assim, no caso, a família fica sabendo que o filho está utilizando uma substância, está utilizando uma droga. O que ela pode fazer no momento que fica sabendo? Mesmo, independente de tudo, aquele cuidado e da decepção que ela vai ter. A gente costuma dizer que a primeira coisa é mantenha a calma, acalme-se. Porque às vezes também tem aquelas que negligenciam, mas tem aquelas que fazem um alarde muito grande, o que só acaba atrapalhando ainda mais a proximidade do filho, né? Conseguir se aproximar do filho. Então, primeiro mantenha a calma e a segunda coisa é tentar estabelecer uma comunicação com ele, sem críticas, sem represálias, sem cobranças, mas tentar se aproximar para ver o que está acontecendo. Até para que ela consiga identificar, falando dos fatores de risco, quais os fatores que estão ali que podem fazer com que o problema permaneça, se mantenha o problema, ou pior, que ainda agrave e chegue a ter problemas agudos ou crônicos futuros. Então, ela precisa tentar encontrar um meio de ter essa aproximação, um diálogo aberto com ele, mas ouça mais do que fala, mais do que fale, a gente costuma dizer, porque a família às vezes fica tão desesperada quando sabe desse problema no meio familiar, que chega muito ansiosa para falar, muito angustiada para falar e muitas vezes fazendo recriminações, cobrando o que eu fiz para merecer isso, ou eu te dei tudo e você ainda está aprontando uma dessa. Então, quer dizer, só vai criando um ambiente ainda mais hostil, onde a comunicação não consegue acontecer. E essa pessoa, adolescente, já agrediu, de certa forma, a família, devido à fase dele, normal, vai acabar se distanciando e não tendo, e percebendo que não tem espaço para abordar com os pais o que quer que seja que esteja acontecendo. Claro que nem todo mundo, aliás, a maioria das pessoas que experimentam droga não é porque tem um problema, experimenta por curiosidade. Né? Ninguém começa a usar droga porque é dependente químico, vamos dizer assim, mas porque está ali no grupo, ficou curioso e foi experimentar. Dependendo da forma como a família vai abordar esse problema, esse uso, vamos dizer, num primeiro momento experimental, ela pode até agravar o problema ao invés de ajudar a resolver. Porque ela vai com muita, vamos dizer, com muita angústia e com muita sede ao pote, vai criar toda uma dificuldade dessa pessoa conseguir se expressar. E vai fazer, naquele momento, cobranças por medo do que pode vir a acontecer, que vai passar a mensagem para o adolescente de que não vou conseguir me abrir com a minha mãe porque olha o estado em que ela está. Né? Então, eu acho que, num primeiro momento, é manter a calma, mas, acima de tudo, não negligenciar também. Né? Então, se viu que tem um problema, vai conversar com ele, tente ouvir mais do que falar, tentar perceber o que está acontecendo, tentar identificar pontos que podem fazer com que o uso de experimental vire um abuso, ou seja, ele passe a fazer um uso mais frequente daquilo e, se vê que tem um problema instalado, não relute em procurar ajuda, porque se o filho estiver usando drogas, ele vai precisar de ajuda e tratamento. Né? E, como você mesmo disse anteriormente, a família muitas vezes reluta em buscar essa ajuda ou, quando busca, o problema já está instalado há muito mais tempo. Né? Sem dúvida.
E é normal, é importante que o telespectador também perceba, nessa dinâmica, que é um círculo vicioso. E você expôs duas fases. Primeiro, assim, essa disponibilidade de uma pessoa adulta resolvendo uma situação, estou junto e vou te ajudar. E no segundo momento, se ela se decepcionar porque é regra, a pessoa voltar a usar, porque falar, você sabe que geralmente é um discurso moralista da família. Sim. Né? É um discurso moralista. É sabido que não é um processo, é uma doença crônica que a gente fala que vai se instalar, e pelo prazer da carne, o sujeito não é somente com uma conversa. Ele normalmente pode ouvir, está abrindo a mente, porque às vezes a gente ouve, né? A mãe vir decepcionada, mas eu conversei. Às vezes a mãe é uma pessoa até centrada, mas eu estou decepcionado porque ele me prometeu. Mamãe, o problema é físico, vai uma quantidade abundante de neurotransmissores prazerosos chamado dopamina. Sim. Principalmente a dopamina, abundam o cérebro do filho. Essa experiência é condicionante para repetir o mesmo comportamento. Sim. Então, a partir daquele momento, o discurso é interessante, mas passa-se algumas horas que aquele prazer diminuiu no físico, a carne grita, chama, dói, e ele vai buscar. Então, só se contentar com o discurso, só no psicológico é pouco. É pouco. Até porque a gente costuma dizer que o nome dependência química não é química porque o que ele usa é química porque o que ela produz, o uso da droga produz uma reação química no cérebro e isso é viciante, que é o que você está falando. A dopamina que a droga, ao ser ingerida, produz, nada se compara. Nada se compara. É 1000 vezes maior que qualquer outro prazer. Comer, namorar, qualquer outro prazer, não se iguala à quantidade de neurotransmissores que a droga produz no corpo. Então, é nisso que a pessoa se vicia, nesse prazer químico, nesse sentido, né, que é produzido dentro do corpo dele. E, realmente, o diálogo só não vai segurar, não vai dar conta disso. E é aí que entra a necessidade da família estar procurando um grupo de apoio para resgatar o papel funcional para poder ajudá-lo, dar o suporte, que é a falta dos limites, sim. O acompanhamento. E a regra é voltar a usar. Agora, lógico, vai se conversando, leva-se para o grupo, se conseguir, se não, é importante que a família esteja para ir conversando, entendendo que incomoda muito. A gente costuma falar assim, o comportamento do seu filho te incomoda, mãe? Incomoda. Vamos inverter o jogo? Fazer com que o teu comportamento agora vai incomodar ele? Mas de que jeito? Colocando regras. Ele mora onde? Na minha casa. Mas parece que é você que mora na casa dele. Então, inverte aquilo que você disse de início. Hoje, o menor, por poder votar aos 16 anos, ele acha que ele é maior e ele pode fazer tudo e a última palavra é dele. E não é. É como a doutora Vanessa disse. Até os 18, você, família, é responsável. Ainda é o responsável. E também tem uma outra questão que você está abordando nesse sentido, porque quando a gente está falando desse uso repetitivo, já estamos falando de uma dependência instalada, vamos dizer assim. Sem né? dúvida. Quando a gente fala da prevenção, é exatamente assegurar que determinados fatores primários do desenvolvimento estejam atendidos para que esse indivíduo possa contar com a produção de habilidades no decorrer desse desenvolvimento infantil e também na adolescência, que dê conta dele conseguir, na verdade, que dê atenção para que ele consiga dar conta de experiências na vida dele sem precisar desse uso. Então, quando a gente fala de prevenção, muito provavelmente a gente não vai conseguir prevenir que ele faça o primeiro uso. Né? Quando a gente fala de prevenção, chega a ser ainda uma certa ideologia a gente falar que há ações que vão evitar que o seu filho entre em contato com a droga. Talvez não dê, ainda mais pelo estímulo que pelo acesso fácil que de repente ele vai experimentar. Mas se ele tiver tido um bom desenvolvimento infantil, ele conta com um aporte psicológico e emocional no qual a droga encontra pouco espaço na dinâmica psíquica dele. E como é difícil a família entender isso. Isso, exato. Às vezes eu pergunto, família, você não acredita no teu taco? Que educação que você deu para o seu filho? Porque você vê
que é tão mito o que a família vê. O filho estuda, às vezes está numa faculdade, trabalha, experimentou, vamos dizer, experimentou, ou esporadicamente fez uso, ela vê como ele, muitas vezes, como o filho marginal, ou que vai se tornar amanhã um traficante. Sim. A família. Exatamente. O teu filho não tem nem esse perfil. Exatamente. E também tem o outro lado, né, Cláudio, dele estudar, ele ter o trabalho dele, mas a estrutura psicológica e emocional dele é frágil. Essa aparente funcionalidade dele se desarticula numa primeira situação de estresse, de frustração. E aí são esses casos muito mais predispostos a desenvolver uma dependência, ou seja, a encontrar nesse recurso químico da droga, também para ele, né, uma aparente sustentação daquilo que ele não consegue dar conta internamente. Mas por que ele não consegue dar conta internamente? Porque lá atrás, quando ele era criança, talvez ele não teve esse suporte dos pais para desenvolver esse aparato interno para conseguir aos poucos ir dando conta dessas situações de estresse, de frustração que todo mundo vive. E uma das coisas comuns é o TDAH, que é o hiperativo. Esse é o mais comum. Então a gente vai pegar hoje muitos meninos que bebem em demasia, que experimentam uma substância, porque a doença primária passou como algo também que passaria um dia. Então, às vezes a gente pergunta, como era a aplicação comportamental do filho? Você era chamado? Nossa, eu era chamado direto. E o que você fez? Nada. Mas ele não levaram para uma terapeuta, fazer uma avaliação? Não. Então, na base, porque não é normal o garoto destoar do grupo, ou aborrecer uma outra criança, ou ser agressivo, então aí está tendo uma manifestação comportamental devido a uma disfunção psíquica. Sim. Que isso também é um outro quadro, né? Então, será que tem quadros psiquiátricos, vamos dizer assim, associados ao consumo? Porque se tem, não dá para tratar a dependência química sozinho, sem isolado. dar uma atenção para isso. Porque é difícil a gente falar, muitas vezes, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Porque também a dependência desenvolve quadros psiquiátricos, mas às vezes os quadros psiquiátricos estavam anteriormente à dependência. Antecedem. E o uso de drogas vem como, é isso que eu estava falando anteriormente, no sentido de ser utilizado como uma medicação. Aliviar. Então, quer dizer, ele é hiperagitado, tem uma hiperatividade. É muito comum, nesses casos, ele fazer uso de drogas depressoras. O álcool, por exemplo. Por quê? Porque eles dão uma apaziguada nessa função Euforia. estimulante cognitiva dele. Então, é onde ele encontra um alívio para aquele desconforto que o quadro psiquiátrico traz, né? Então, nesse sentido, de novo, a prevenção começa nos primeiros anos de vida. É dar essa sustentação para um bom desenvolvimento. Então quer dizer que a culpa é sempre dos pais? Não. Não é a culpa sempre dos pais também. Não estamos colocando toda a culpa de uma dependência nos pais nesse sentido. Mas que ele tem um papel fundamental no desenvolvimento saudável dessa criança, com certeza. E que se esse desenvolvimento tiver ocorrido dentro de uma normalidade, ou seja, uma atenção dada às necessidades essenciais dessa criança, a probabilidade de lá na frente ele vir a ter um problema com drogas é muito menor. Mesmo que ele tenha contato com a substância, mesmo que a substância seja apaixonante por desencadear toda essa descarga de dopamina, mesmo assim, ele conta com um psicológico bem estruturado. Aí entra de novo, uma família que tem uma disfuncionalidade não consegue dar um ambiente no qual esse ser consiga crescer estruturadamente. A família está desestruturada. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, a família dá aquilo que ela tem. Também não é culpa, mas é só reconhecer, temos um problema, precisamos de tratamento, não é? Ele precisa de tratamento. Aí você está abordando um lado que, Vanessa, que às vezes assim, eu fico até frustrado, porque teve momentos que eu tinha uma casa onde eu recebia muita família carente, muitas famílias.
e um local que cheguei a ter 100 pessoas, não menos, de adolescentes. E a maior parte vindo da periferia, morando ao lado de bocas de fumo, a maioria com pais, não de um relacionamento, de 2 relacionamentos, com modelo de pai usuário, modelo de irmãos que estão presos, modelo de pais que têm que sair. Então, a privação vinha, em primeiro lugar, da alimentação. Sim. Privação de bens primários, que seria de sobrevivência, alimentação, abrigo e educação. Então, nós estamos falando aqui, telespectador, não estamos falando para um Brasil, nós estamos falando para alguns Brasis. Não estamos falando aqui para você que mora em cidade, porque quem mora da periferia está longe desse contexto. Porque são inúmeras as variáveis que levam o filho ao uso, começando do ambiente, porque papai e mamãe que trabalham fora tem que deixar o filho com alguém. Na periferia, com quem você vai deixar? Sogra? Você vai pagar alguém? Não. Você não tem dinheiro para pagar nem para comer, muitas vezes. Sim. Ele vai brincar do lado com o traficante. Ele vai brincar com os usuários, porque ele está num lugar que ali é uma microempresa de trabalho, onde que existe um escalão para chegar a ser o gerente da boca. Sim. Então, nós estamos falando com alguns Brasis. Sim, mas é por isso que nós falamos que a dependência química é uma doença biopsicossocial. Né? Ela engloba esses 3 fatores, não dá para dissociar. Eu diria que ela é sustentada nesse tripé. Ela tem uma parte que é orgânica, que é uma predisposição desse indivíduo. Ela tem uma parte que é psicológica, ou seja, esse desenvolvimento foi saudável ou não, e tem uma parte que é social, o meio onde ele está vivendo, mais amplo, não só familiar. Então, que é isso que você está dizendo. Mas, Cláudia, eu também encontro muitas famílias em situações de vulnerabilidade social extremas que têm uma atenção às necessidades do filho que você não encontra, às vezes, em famílias de classes mais elevadas. Tem, sem dúvida. Então, não dá para justificar que só o ambiente, o social... Não é só o ambiente. Ele vá predispor. Mas ele é mais vulnerável. Ele é mais vulnerável. Porque quando você tem a falta de alimentação, quando você tem pais que ambos trabalham fora, que atenção que vai dar, como eu estou falando em cima da tua abordagem, isso. Que a família precisa desse acompanhamento. Mas como se os 2 trabalham? Sim. Que chega em casa, quem que vai fazer a comida? Pouco tempo tem para os filhos. E às vezes vem 2 de um casamento, 2 de um outro. Eles são criados pelo mundo. É verdade. Não é? Então fica muito mais difícil, porque quando nós estamos falando disso, e como eu disse, eu tenho mamães assim que às vezes aquilo que a gente sente que ela é doméstica, ela é do lar, muitas, e algumas, para ganhar sobrevivência, elas são pessoas que vão fazer aquele trabalho o mais humilde. Sim. Mas a gente vê o carinho e o amor. Então, você vai encontrar muitas dessas mães que são batalhadoras. Então, é aí que pega, né? Porque quando a gente fala dessa atenção, muitas não vão poder dar. É verdade. Mas não porque não queiram. Sim. E aí vem esse sentimento de cobrança, de culpa. Então é importante que a família saiba. Não existem culpados. Não. Há um todo de responsabilidade, começando do Estado. Sem sombra de dúvida. Eu acho que ele é o maior produtor do que a gente está vivendo hoje, porque está disseminado, virou uma calamidade a questão da dependência química. E é um abandono, sem sombra de dúvida, do Estado político, que relegam essas famílias à própria sorte, né? E não dão nenhum amparo nesse sentido social das necessidades básicas de alimentação, segurança e moradia e saúde, né? Acesso à saúde, que não tem. Havia um trabalho muito interessante feito com mães de situação de vulnerabilidade social, grávidas, né? Ainda na gestação, de orientação. Exatamente já tentando ter em vista, foi na cidade de Diadema que aconteceu, tentando ter em vista já esse amparo, porque sabia que aquela criança já estava vindo de um ambiente vulnerável, que estaria muito mais predisposta a um problema com o uso de drogas. Então, as mães iam ao serviço pela gestação, mas passavam por uma orientação e uma abordagem da assistência social e da psicologia em termos já de tendo em mente já uma prevenção de uso de drogas. Então, por isso que eu falo, quando a gente fala de prevenção, é muito anterior. É abordar as mães antes delas serem mães, né? Então, é abordar as famílias antes que a coisa esteja acontecendo.
Claro, não dá para a gente dar conta de todo o problema que é mais social do que outra coisa. Normalmente, qual o programa para tratamento que você acaba indicando para a família? É que tudo vai depender, né, obviamente, do grau do problema da pessoa com a droga, né? No geral, esse tratamento precisa atender a pelo menos 3 questões médicas, fazer uma avaliação clínica, exatamente para isso, para ver se tem quadros clínicos associados, quadros psiquiátricos associados para eles serem atendidos, a questão psicológica envolvendo os aspectos emocionais ligados ao uso e uma abordagem familiar e os problemas sociais, a questão social. Como que está esse indivíduo em termos sociais mesmo, se abandono de escola, abandono do trabalho, tentar fazer um trabalho de reinserção. De qualquer forma, a família tem que estar sempre sendo orientada no outro polo. Eu costumo dizer que a orientação familiar ela está de acordo com o grau da dependência. Se inicial, é um tipo de orientação. Então, quer dizer, um esclarecimento do problema, de como abordar essa problemática com o filho, um uso inicial, de como abordar essa problemática com o filho, dela ter esclarecido, porque muitas vezes tem muitas famílias, por não ter acesso à informação, acaba ficando muito desesperada com o problema e esse desespero, esse sentimento de culpa, de tristeza que muitas vezes eles são acometidos quando descobrem, acaba deturpando a maneira que ele enxerga a problemática e no ímpeto de ajudar acaba atrapalhando. Então, num uso inicial, essa família precisa de orientação, ela precisa de esclarecimentos de como lidar com esse problema. Já na questão quando a dependência química está instalada, não dá para tratar o dependente químico se a família também não tiver num tratamento, para que ela possa, ela mesma, encontrar as vias de um suporte emocional para lidar com as questões que a própria dependência repercutiu nela. E ela, então, ser um agente também dentro da casa dela para dar continuidade nessa terapêutica. Né? Costumo dizer que a dependência química não é contagiosa, mas ela é contagiante. Ela contagia todo o ambiente e, independente do dependente ir a um tratamento ou não, a família precisa procurar um tratamento para ela mesma, para que ela não adoeça junto. Né? Então, e que ela consiga dar esse suporte para o tratamento do próprio dependente. Mas é impossível separar a não codependência. Até hoje eu não encontrei uma família que não seja codependente. Uhum. E eu diria mais, a família vem muito mais despreparada e emocionalmente mal. Com certeza. Porque o usuário, o dependente, ele está anestesiado. Uhum. Ele não pensa, ele não sente, ele não tem um norte, ele não sabe das coisas, ele não sabe para onde vai o trem dele. Então, às vezes eu pergunto para a família, alguém tem que ter juízo nessa família. Quem que vai botar o pé no chão? Porque a família também fica assim, mas por onde eu começo? É aí que eu vejo, assim, dentro desses grupos operacionais, dentro desses grupos de mútua ajuda, eu acho brilhante, porque eles chegam quebrados. Por quê? Porque eles precisam... O grupo... Por que da funcionabilidade? Porque o grupo está todos os dias, em todos os lugares. Então, você vê, essas famílias vêm quebradas, muitas delas economicamente. Emocionalmente, péssimas. Ora, se tem um grupo do lado da casa dessas pessoas, o que é importante é que ela tenha consciência da importância que o grupo vai exercer sobre ela. Sim. E quanto mais ela for nessa dinâmica neurótica, porque conversar com uma família neurótica... Você pode falar 1 hora que ela quer 2, você conversa 2, ela quer 4, você conversa 4, ela quer 8. Verdade. Então, um terapeuta não tem esse cacife. Então, caramba, vai amanhã um coordenador, vai depois da manhã outro coordenador, e são pessoas todos os dias para falar do mesmo problema. Então, o que eles têm que entender que, nesse momento, a neurose da família é muito complexa. E quanto mais ela falar e mais ela ouvir, ela começa a se centrar psicologicamente, diminui a ansiedade, porque ela precisa, tudo é São Tomé, você tem um filho, você conseguiu, então já vem a esperança vem aquela força que o grupo dá. Então a beleza do grupo, eu acho fantástico, e o grupo mesmo detecta, olha, você está precisando passar num clínico geral, ou num psicólogo, porque há muitas pessoas
que para chegar lá já tiveram esse processo Sim. de experiência. Então, o grupo eu vejo que é incrivelmente norteador. É por aí? Sim, com certeza. E ele é o recurso, como você disse, é o recurso mais acessível para essas famílias, ainda mais quando você pensa nessas de uma extrema vulnerabilidade Sem social dúvida. que não tem nenhum recurso de arcar com os custos de um tratamento, no caso particular. Eu acho que se não fosse os grupos, seja voltados para o dependente ou mesmo para a família, Amor Exigente, o Al-Anon, o Nar-Anon, o Alcoólicos Anônimos, todos eles... sem eles, na verdade, Seria a coisa quase estaria... impossível. Não, e a coisa estaria muito pior. Sem dúvida. Muito Eu pior. estou com você. O nosso papo está muito, muito bom. Mas vou pedir para a doutora Vanessa falar um minutinho, passar uma mensagem para você, telespectador. Bom, eu diria que a família precisa, na verdade, sempre ter uma orientação em relação à problemática, para que ela possa se instrumentalizar para conseguir atuar de forma, de fato, produtiva no tratamento da dependência. Mas, acima de tudo, eu acho que a melhor mensagem que eu posso deixar é, uma vez eu ouvi uma frase que dizia que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única forma de ensinar. Então, seja um bom exemplo, né? Eu acho que o bom exemplo é a palavra minha final. Parabéns. Obrigada. Amei a sua presença, Obrigado, a sua palavra. Você deu um norte muito, muito bom e uma tônica para essas mamães, para essas famílias. Meu muito obrigado e com certeza vai ter outras oportunidades. Eu que agradeço. E dizer a você, telespectador, que esse programa tem o apoio da Igreja Batista Betel de Santo André, com a palavra do pastor Getúlio, todas as semanas, e também da nossa instituição, Cláudia Manso, que dá apoio aos dependentes químicos e aos familiares codependentes, diariamente na Rua Antônio Bento 104, apoio do programa de voluntariado do canal NET Cidade e também do nosso amigo Djalma Lorenzini, do Espaço Vivo e Paisagismo de São Caetano, que manda todas as semanas esses arranjos bonitos que sempre a gente acaba dando um para vocês, né? Vocês como convidados recebem. E convidar todos os grupos anônimos do nosso grande país, mandar o seu tematista, alguém que representa o grupo, falar sobre a dificuldade. Mande o tema, que esse é um programa democrático e você tem a liberdade da palavra. Nós agradecemos a sua presença até agora, um forte abraço e até o próximo programa.